meditando no livro do profeta Abacuque. E não vou estar aqui na próxima terça-feira, porém nessa terça que vem daremos uma pequena pausa, mas no sábado de ceia, que aqui estaremos, se Deus permitir, nós vivemos até lá, e o Senhor Jesus tiver voltado ainda, nós na ceia continuaremos sim no livro de Abacuque. Naquela feita estaremos iniciando o capítulo 2, não é? Muito bem. E sempre que nós iniciamos o estudo nesse livro de Abacuque, nós não podemos deixar de trazer uma introdução nos versículos 1 ao 4, porque o versículo 1 ao 4 aí do capítulo 1 de Abacuque, ele é a chave de todo o contexto do livro de Abacuque. Ele está abalizado, ele está formado aí nos versículos 1 ao 4, não é? E nós falamos em culto passado, trazendo como forma introdutória, que o livro de Abacuque, a palavra Abacuque significa abraço. Abacuque profetizou nos anos 605 a 596, portanto há 2600 anos. Ele foi contemporâneo de Jeremias. Abacuque não traz uma mensagem de Deus ao povo, mas sim uma mensagem do povo a Deus. É diferente dos demais profetas. Os demais profetas, ele traz a mensagem de Deus para o povo. Mas Abacuque é diferente. Abacuque, ele leva a mensagem do povo para Deus, não é? E nós falamos também que as queixas de Abacuque era a Deus em relação ao seu povo. Falamos da violência que estava acontecendo entre o povo de Deus, e falamos aqui que não deixamos de ver que está acontecendo também em nosso meio, né? Isso tudo em forma introdutória, né? Do capítulo 1, versículo 1 ao 4, você observa que tudo isso que Abacuque está falando não está acontecendo no mundo, é verdade, está acontecendo fora também, está acontecendo no mundo, é verdade. Porém, do versículo 1 ao versículo 4, o que Abacuque menciona aí está acontecendo no meio do povo, no meio do povo de Deus, no meio de Judá, não é? Falamos muito sobre isso, estou apenas trazendo uma introdução. E agora nós queremos entrar já a partir do versículo 12, porque eu quero chamar a sua atenção a partir do versículo 12. Observe, irmão, que já a partir aqui do versículo 12, Abacuque, observamos que nasce-lhe um fio de esperança, porque Abacuque, você viu, do capítulo 1 até, aliás, do versículo 1 até o versículo 11, mormente o versículo de 1 a 4, Abacuque apresenta as suas queixas. Abacuque, ele entra na presença de Deus, levando uma mensagem do povo para Deus, e mais uma queixa do que mesmo uma mensagem. Ele indagava a Deus, porque o ímpio agia impiamente. Os homens, a nação de Babilônia, através dos caldeus, oprimia a Judá, afligia Judá. E Abacuque, ele levava essa queixa. Ele levava essa queixa a Deus. E nós falamos muito sobre isso já nas terças que passaram. Mas aqui no versículo 12 você vê que nasce um fio de esperança em Abacuque, apesar do desespero. Porque Abacuque, enquanto que Jeremias, que foi contemporâneo de Abacuque, ou Abacuque contemporâneo de Jeremias, a ordem é inversa. A ordem é o seguinte: Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias.
e não Jeremias contemporâneo de Abacuque. Mas por que essa diferença? Ou o que pode representar isso? É que Jeremias era considerado um profeta maior, enquanto que Abacuque considerado um profeta menor. Não menor na estatura, não menor na capacidade, não menor no teor da mensagem, mas menor no tempo em que ambos profetizaram. Ou seja, Jeremias profetizou mais tempo, enquanto que Abacuque menos tempo. E aí entendemos como Amós, como Joel, como Oséias, Malaquias, Zacarias, todos eles são considerados profeta menor. Mas por que menor? Porque o seu tempo de profecia foi menor do que os demais profetas, do que Jeremias, do que Ezequiel, do que Daniel. Eles são considerados na Bíblia profetas maiores, porque o tempo de profecia foi maior. Então veja bem, então ele é contemporâneo, Abacuque, contemporâneo de Jeremias, não é isso? E aqui nós vemos que, apesar do desespero, falava sobre Jeremias é o profeta das lágrimas. Jeremias é o profeta das lamentações. É tanto que ele escreveu um livro, só um livro, chamado Livro de Lamentações de Jeremias. Mas enquanto Jeremias era o profeta das lamentações, Abacuque era o profeta do desespero. Era um profeta da angústia. E aqui, a partir do versículo 12, nós vamos ver que começa a nascer um fio de esperança, apesar do desespero de Abacuque. Aí ele diz aqui no versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu, Deus meu, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Então, Simão, veja que Abacuque aqui, ele começa a ter um fio de esperança. De que forma? Porque ele começa procura mostrar o que ele conhecia Deus. Ele tinha uma visão ampla de Deus, ele tinha um conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, irmão, é algo glorioso na vida de um cristão. Costuma-se dizer que um cristão que realmente conhece a Deus, esse cristão é um crente forte. Não forte no sentido daquele que eu dei um estudo recentemente aqui, mas forte para enfrentar as intempéries da vida, enfrentar as dificuldades, enfrentar as consequências terríveis que o mundo nos apresenta. Mas quando você conhece o Deus que você serve, você diz: venha o que vier, aconteça o que acontecer, mas eu continuo confiando no Senhor. Louvado seja Deus. Então, se observe que Abacuque aqui, ele começa a demonstrar que ele conhece Deus. Ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Então, se observe que Abacuque vivia dentro de um desespero, como já falamos. Abacuque vivia dentro de muitas indagações, como já falamos em cultos passados aqui, nos versículos anteriores, que Deus estava usando a nação de Babilônia para castigar a nação de Judá, para oprimir, para castigar a nação de Judá. Porque do versículo 1 ao versículo 4 você encontra os pecados de Judá, o que Judá estava praticando, o que Judá estava fazendo que desagradava a Deus. E agora Deus usa os caldeus, que são os babilônicos, para invadir Judá, levar cativo e oprimir, castigar, ou seja, disciplinar a nação de Judá. Porque, irmão, quando falamos em situações passadas aqui, que nós só temos condições de indagar Deus, questionar Deus,
Aleluia. Quando andamos perfeitamente na presença de Deus. E não era o caso da nação de Judá. A nação de Judá estava em rebeldia. A nação de Judá estava em desobediência. Então o que é que Deus faz? Deus usa a nação dos caldeus, os babilônicos, para vir contra Judá. E através daquela vinda dos babilônicos, através daquela vinda dos caldeus contra Judá, Deus estava disciplinando Judá. Deus estava castigando Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, irmão, que Deus usa quem Ele quer para o fim que Ele quer. Eu disse aqui em questão passada que Deus chegou a chamar Nabucodonosor, o rei da nação mais ímpia que o mundo conheceu, como Nabucodonosor, o meu servo. Eu disse também aqui que ele chamou Ciro, rei da Pérsia, Ciro, o meu ungido. Ciro foi salvo? Não. Nabucodonosor foi salvo? Não. Mas Deus usa quem Ele quer para o fim que Ele quer, e principalmente para disciplinar o seu povo. E Abacuque ainda vivendo em crise, vivendo em meio à crise, ele dizia: não és tu da eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Como quem dizia: eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo como que o Senhor é um Deus santo, é um Deus desde a eternidade, e usa uma nação pior, um povo mau, um povo, como lemos no texto passado aí, um povo mau, um povo ímpio, um povo terrível, para castigar uma nação que era mais justa do que eles. Então Abacuque diz aqui: não és tu da eternidade, Senhor meu. Não és tu da eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Ele demonstra que conhecer a Deus, mas ao mesmo tempo ele indaga. Veja que Abacuque, ele continua indagando. Como quem diz: eu não estou entendendo. E quantas vezes, querido, acontece fato em nossas vidas que nós não entendemos, que nós não compreendemos. E se nós não tivermos uma visão de Deus, um certo conhecimento de Deus, veja que em momento algum Abacuque ele indaga a Deus no sentido de achar que quem estava castigando ele era Satanás, era usado pelo inimigo, era usado pelos demônios. Abacuque não falou isso. Abacuque passava a entender que era Deus que estava disciplinando o seu povo pela sua rebeldia, pela sua desobediência. Era Deus que estava disciplinando a nação de Judá. Agora, o que Abacuque não conseguia entender, como que Deus usava uma nação tão ímpia, uma nação tão pecadora, um povo mau, como vimos em texto passado aí, para castigar, para disciplinar uma nação que era mais justa do que eles. É o caso de Judá. É isso que Abacuque não estava entendendo. Aí ele diz: não és tu da eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Como que ele diz: eu não estou entendendo, eu não estou te compreendendo, Deus. Meus queridos e amados irmãos, existem fases em nossas vidas que muitas vezes nós ficamos perplexos. Nós ficamos, como dissemos lá fora, de boca aberta, sem poder compreender o que é que está acontecendo. Mas deixa uma coisa para você: aconteça o que acontecer, venha o que vier, aleluia, o que está acontecendo na minha vida, na sua vida, seja lá o que for, nunca atribua a Satanás, nunca atribua ao inimigo, sim a Deus, porque seja o que for que me aconteça, que lhe aconteça, que aconteça conosco, isso é Deus nos disciplinando. Veja bem, que ele fala e ele entende. Veja, logo após ele expressar dessa forma: não és tu da eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Vamos parar um pouquinho nessa palavra santo. Ele indaga a Deus, que Deus é santo, Deus é da eternidade, e não está entendendo, não está compreendendo. Então aconteça o que acontecer na minha e na sua vida, é Deus nos disciplinando. Ele diz que Deus nos corrige
para que nós possamos fazer parte da sua santidade. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então veja que tudo que nos acontece não é o inimigo. Satanás tem poder na minha vida, irmão. Satanás tem poder na sua vida. Tudo que acontece é Deus para nos disciplinar. É tanto que logo após o que ele diz, não, depois dessa pergunta, depois dessa indagação, ele diz: não morreremos. Não morreremos. Meus irmãos, a correção de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, nunca é para a morte. Nunca é para a morte. A correção de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a nossa vida é para nos dar mais vida. Deus nunca nos corrige para a morte. Deus nos corrige para a vida. Por isso a expressão, quando ele diz, porém ele diz, meu santo. Por que ele diz meu santo? Porque Deus, irmão, o nosso Deus, é um Deus próprio, nosso. Você pode ter liberdade. O cristão que serve o Senhor fielmente, ele tem liberdade de erguer bem o peito e dizer, tu és santo. Veja que ele diz antes, ó Senhor, meu Deus, vírgula, meu santo. Ou seja, Deus é meu. E é coisa gloriosa quando o cristão entende que esse Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou todas as coisas, que domina sobre todas as coisas, é o Senhor de toda a glória. Ele é um Deus meu, é um Deus seu. Glorifica Ele por isso nesta noite. Aleluia. Você pode erguer o peito e dizer, o Deus que fez os céus e a terra, Ele é meu. Aleluia. Então Abacuque entendia isso. Aí ele diz mais, não morreremos. Quer dizer, parece que aí o que acontece? Abacuque, depois de se expressar, ele tem o seu entendimento aberto. Ele tem a sua visão ampla. Como quem diz, estamos sendo castigados, estamos sendo corrigidos. Deus está, através dos caldeus, nos disciplinando. Mas tem uma coisa, nós não morreremos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, foi isso que Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Como que alguém pode esperar em Deus, sabendo que ele pode até me matar? Sabe por quê, irmão? Cristão não morre. Cristo disse, aquele que crê em mim, não passará, não provará a morte, ele passará da morte para a vida. Aleluia. Meus irmãos, a morte não tem mais poder sobre a minha vida, a morte não tem poder sobre a sua vida. Aleluia. Nós passaremos da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, aí ele, depois do ponto de interrogação, ele diz, não morreremos. Estamos sendo disciplinados, estamos sendo corrigidos, estamos passando pela vara de Deus, pela disciplina de Deus. Mas tem uma coisa, Ele não vai nos matar. Ou seja, Ele não vai permitir prova além daquilo que você pode suportar, porque com a prova, com a tentação, Ele vai dar um escape. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, não morreremos. E ali ele se alegra por um momento, ele se regozija pelo momento, porque ele entende que a disciplina estava séria, o castigo estava iminente, os caldeus estavam se aproximando, a vara de Deus viria através dos caldeus. Mas tem uma coisa, ele não vai permitir que os caldeus nos esmaguem. Ele não vai permitir que os caldeus nos matem. O que o Senhor está dizendo para você nesta noite, meu irmão, Ele está dizendo que essa luta não vai te matar, essa disciplina não vai te destruir. Não, você vai sair dela com vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz mais, ó Senhor, para juízo puseste, e tua rocha fundaste para castigar. Meu irmão, no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da prova, no meio da disciplina, porque aqui Deus está disciplinando, ajudar. E quantas vezes eu e você passa pela disciplina de Deus? É uma luta, é uma prova, é uma enfermidade, é uma consequência negativa. Tudo isso, irmão,
é Deus nos disciplinando. Porque Satanás não tem poder nem na minha nem na sua vida. Ele não tem poder sobre nossa vida. Só Deus é que pode nos corrigir e disciplinar, que somos filhos dele. Agora veja o que ele diz aqui: ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Irmão, não tenha dúvida, se naquele tempo houvesse batismo com o Espírito Santo, Abacuque seria batizado com o Espírito Santo aqui. Porque isso é o da alma, isso é o lá de dentro, isso é o lá do seu interior. É como se descortinasse os mistérios de Deus. E Abacuque, pelo menos aqui, ele passou a entender o que estava acontecendo. Os caldeus estão nos disciplinando. O Senhor está usando os caldeus para nos disciplinar, para nos corrigir. Mas só que tem uma coisa. Eu sei que lá na frente o Senhor vai nos dar vida, mas eles vão ser corrigidos, vai ser punido. Eles vão ser punidos. Aí quando ele diz, veja bem, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, rocha, fundaste para o castigar. O que é que Abacuque está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo o que diz lá em Provérbios, capítulo 16 e 4. O que diz Provérbios 16, 4. Se você quiser abrir sua Bíblia, abra, se não ouça. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Abacuque tem essa visão. Ó Senhor, para juízo o puseste. Aqui Abacuque está se referindo à nação de Babilônia. Ele está se referindo aos caldeus. A visão dele abre. Aleluia. Porque, irmãos, o melhor momento para nós ter um conhecimento de Deus é quando Ele nos corrige, não é quando Ele está nos abençoando. Na bênção você não tem tanto conhecimento de Deus. Você testifica, fala, mas é na correção, é na disciplina que nós possamos conhecer Deus e ter maior visão de Deus. Aconteceu com Abacuque aqui. Ele diz, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, rocha, o fundaste para castigar. Ele se referia à nação dos caldeus. Ele se referia aos babilônios. É como que a sua mente abre. Ele diz, eu estou entendendo, Senhor. O Senhor levantou os caldeus para nos corrigir. O Senhor levantou os babilônios para nos disciplinar. Mas tu fundaste ele, aleluia, para, como diz o próprio versículo, para castigar. Fundaste para castigar. Para juízo ou pudeste, e tu, rocha, fundaste para castigar. Aí é o que está lá em Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Então, Deus estava usando os babilônicos, era servo de Deus babilônico naquela ocasião para disciplinar, ajudar. Só que tem uma coisa: Deus iria ter um acerto de conta com o babilônico. Deus iria corrigir. Eles eram ímpios. E quem criou esse ímpio? Quem fez o ímpio? Satanás? Não. A Bíblia diz que Deus foi quem criou. Veja bem. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Então o ímpio, irmão, não foi o diabo que fez. O ímpio não foi Satanás que criou. Satanás não criou nada. Ele foi um ser criado por Deus. Quando era ainda Lúcifer, anjo de luz. Então veja que até o ímpio foi criado por Deus para o dia do mal, é o que diz a Bíblia. Então não espere todo mundo ser salvo, que não vai ser. Nós não acreditamos, não aceitamos a doutrina da predestinação, que temos predestinado para ir para o inferno ou predestinado para ir para o céu. Não existe. Isso existe nos oráculos de Deus, na onisciência de Deus. Aí sim, Deus sabe que vai ser salvo, e Deus sabe que vai ser perdido. É por isso que nós temos que pregar todas as criaturas, porque não sabemos. Agora sabemos perfeitamente que tem pessoas que não vai ter salvação, são ímpias. E quem criou esse ímpio? Por mais absurdo que possa parecer, foi Deus. Mas porque Deus criou o ímpio? Para o dia do mal.
Judas, por exemplo. Alguém diz que Judas esperava 72 horas, igual Pedro esperou, ele poderia ter a salvação, mas Judas foi suicidar. Judas era filho do mal, irmão. Judas era filho do mal. Judas, ele já nasceu ímpio. E Judas não foi salvo e não seria salvo. Então veja que o versículo é muito pesado. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Então você, pessoas más, ouvimos recentemente aí alguém que estrupou uma senhora de 76 anos, irmão. 76 anos. É coisa, você está vendo aí na mídia, coisa absurda. Quem fez esse povo? Foi Deus. Ei, irmão, eu quero que nós saibamos de uma coisa: Deus é soberano. Tudo foi criado para Ele, por Ele. Agora, Ele está nos filhos porque criou. Como diz a Bíblia lá em Romano, quem somos nós para indagar a Deus? Porventura, o vaso pergunta ao que formou: por que me formaste assim? Ele é o Senhor e nós somos o barro. Então Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Então, querido, aí ele continua, né? O que eu quero dizer com isso, concluir aqui o versículo de número 12. Eu quero concluir dizendo aqui o versículo 12. Concluir dizendo que a ponta da corda ainda está na mão de Deus. Não pense que o mundo está jogado ao léu. Não pense que o mundo está aí a sorte. Não. A história do mundo está nas mãos de Deus. Ou seja, a ponta da corda ainda está na mão de Deus. As coisas não estão acontecendo ao léu. Deus tem o domínio de todas as coisas. Os homens mais grandes dessa nação, desse mundo, Deus tem o domínio. Deus tem o domínio. O mundo está jogado ao léu. Ele ainda está segurando na ponta da corda. Louvado seja Deus. Agora o versículo 13. Veja que ele continua perplexo. Abacuque continua perplexo. Aí ele diz no versículo 13: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar, porque olhas para o que procede aleivosamente e te calas. Quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, você vê que a diferença nenhuma há entre você e Abacuque. Quantas vezes, irmão, nós estamos num momento de glória, nós estamos num momento de satisfação, de felicidade, de regozijo para com Deus, mas de repente somos abatidos invadido por uma incerteza, uma indecisão, uma perplexidade nos invade. Parece que não conseguimos manter aquele posicionamento de fé, de ação, de coragem, de atividade, de coisa real, de coisas justas, de coisa firme. Mas de repente nós titubeamos, balançamos, batemos o joelho no outro. Foi o que aconteceu com Abacuque. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Veja que tem um ponto, tem outra coisa, tem um ponto depois. Eu disse: Senhor, tu és tão puro de olhos, a opressão não pode contemplar. E por que não age? E por que não faz? Agora de pouco ele tinha conhecimento de Deus. Agora de pouco ele disse: nós não vamos morrer. Mas de repente ele é invadido por uma incerteza. Veja como isso acontece comigo, com você, vez ou outra. Sabe por quê, irmão? Ainda estamos vestidos dessa matéria chamada carne. Enquanto estivermos nessa carne, somos sujeitos a essas coisas, as dúvidas, as incertezas. Aleluia. Mas como pregamos aqui domingo, temos dois intercessores. Jesus intercede pelo nosso pecado e o Espírito Santo intercede pela nossa fraqueza. Glória a Deus.
E se não fosse ele, meu irmão, se não fosse ele, minha irmã, nós estaríamos perdidos. E quem, pastor? Jesus e o Espírito Santo. Porque quando erramos, quando pecamos, Jesus intercede. Ele diz que pelos pecadores Ele intercede, pelos transgressores Ele intercede. E o Espírito Santo intercede com gemido inexprimível, porque não sabemos como pedir nem como convém, mas o Espírito Santo intercede. É isso que nos sustenta, é isso que nos dá vida, é isso que nos faz caminhar. Aleluia! É a presença de Jesus e o Espírito Santo que está conosco. Ele fica perplexo. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. No entanto, olha aí o teu povo sendo oprimido. No entanto, olha aí o teu povo passando por opressão. Aí ele diz mais: porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele. Que era esse ímpio, queridos, meus irmãos, que Abacuque se referia. Esse ímpio era a nação, dos babilônios, eram os caldeus, e que era essa nação mais justa do que ele, era Judá. Era Judá. Aí ele diz: olha, porque olha para o que procede da lançamento, ou seja, os babilônios, e te cala quando o ímpio, os babilônios, devora aquele que é mais justo do que ele, Judá. Por que te cala, Senhor? Por que te cala? Quantas vezes você fez essa mesma indagação? Eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo. Eu não consigo entender o que está se passando, meu irmão. Você não precisa entender, você não precisa compreender, você precisa aceitar pela fé. É tanto que lá na frente, vamos ler hoje o versículo que diz: o justo viverá da fé. Você não precisa entender o que está acontecendo, não. Você não precisa entender nada. O que você tem que fazer é tomar posse do que está acontecendo pela fé. Aleluia. Ele dizia: porque olha para o que procede levamente e cala quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele. Como pode, Senhor? Tu és santo, tu és puro. Tu não pode comprar essas coisas, porque age assim, Senhor. Veja aqui, a vida de Abacuque, irmão, era um momento de glória e um momento de incerteza. Quanta vez acontece comigo, com você? Pastor, que você está dizendo isso, para que você entenda que aqui nesse mundo estamos sujeitos a isso. Então glorifique a Deus, que o importante é não perder a fé no Senhor. Aleluia. Agora, o que Abacuque está dizendo? Era justamente o que acontecia com o salmista, lá no Salmo 73. Que a nossa irmã pastora Giovana, quando deu para uma palavra domingo aqui, antes da mensagem, ela falou sobre isso. Aliás, foi no ciclo de oração passado, eu falei, memória. Salmo 73. Era justamente aquilo que Abacuque estava vendo. Foi o que o salmista, foi justamente o que o salmista inquietou o salmista, né? Abacuque que se cala, né? Não se cala, ou seja, Abacuque que ele não se cala. Outra coisa importante, irmão, ainda que seja a vara de Deus, disciplina de Deus, Deus não quer que nós também aceitamos passivamente. Você sabia disso? Você lembra de Jacó, no Vale de Jaboque? O que Jacó fez? Ele lutou com Deus. Ele lutou com Deus. Sábado, agora nós tivemos um trabalho em Campinas, aquele trabalho que nós temos lá, e entre a palavra de Deus, o Senhor disse para a igreja ali, que o crente ele não pode se acomodar. O crente não pode ser passivo, se acomodar, porque isso vai distanciar de Deus. Abacuque tinha os seus momentos de perplexidade, de inquietação, de questionamento, e Deus se agrada disso. Deus se agrada. Veja que ele não se inquietou, porque muitas vezes, irmão, e isso muitas vezes nos leva à depressão. O que não é depressão? Aceitação da situação contrária. E nós só temos um para ir buscar. Você não tem um juiz, não tem um delegado, não tem um prefeito, não tem um deputado, não tem um senador. Não, você só tem Deus. E quem você vai conversar? Com Deus. Abacuque sabia que não adiantava procurar o rei de Judá, não adiantava procurar ninguém. Ele tinha que questionar Deus, falar com Deus, buscar Deus. Aí no meio da luta, do sofrimento, da angústia, do levante, da adversidade, em busca de Deus.
para você. Aleluia. Aleluia. Então veja que Abacuque aqui, ele não se calou. E foi isto que inquietou o salmista. O que trouxe inquietação para Abacuque, trouxe inquietação para o salmista. Veja aí no Salmo 73, veja versículo 2 ao 5. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se achem trabalho como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Versículo 14. E porque, até o versículo 5. Não se achem trabalho como outra gente, não são afligidos como os outros homens. Veja que o questionamento de Abacuque era o mesmo do salmista do Salmo 73. Ele diz que ele começou a observar a prosperidade do ímpio. Ele dizia que o ímpio prosperava, os pensamentos do seu coração superabundavam, as suas papadas cresciam, não havia aperto na sua morte. Meu irmão, quando você já viu crente fiel ao Senhor em cima do leito de dor, aleluia, e você muitas vezes vai, eu vou visitar aquela irmã, eu vou visitar, ela levou uma palavra de consolo, e quando você chega lá, o que acontece? Você sai consolado por ela, louvado seja Deus. Eu conheci uma irmã em Campinas chamada Olinda, e muitas vezes queria lá visitar a Molina. Coitada Molina, pobrecida Molina, está sob de enfermidade. Eu vou visitá-la, vou levar uma palavra de consolo. Que nada, entrar na mão Olinda, saia de lá com uma palavra de consolo dada por ela. Então veja bem, o salmista começou a observar, foi a inquietação, foi a indagação de Abacuque. Por que te calas? Porque o ímpio oprime que é mais justo que ele. E tu és tão puro de olho, não pode ver a opressão. E por que te cala? Porque não faz alguma coisa, Senhor? O salmista teve a mesma inquietação. O salmista, no Salmo 73, se fala a memória, é Asaf, ele teve a mesma inquietação. Ele diz que ele começou a observar a prosperidade do ímpio. Que o ímpio prosperava na sua terra natal. Meu irmão, não queira competir com o ímpio. Não é porque o ímpio compra o carro do ano mais caro que existe na agência, um Camaro, ou me ajude os obreiros, Bosch. Aí você vai querer comprar? Não queira. Não queira. Porque o nosso negócio não é aqui. Aqui nós temos a bênção de Deus na nossa vida. E a principal bênção é a salvação da alma. A segunda é a paz na alma. Não tem glória maior, querido, que Cristo reinando em nossas vidas. A paz de Deus em nossas vidas. Aleluia. Então não queira competir. O salmista começou a observar que o ímpio, você vê o ímpio pecador do mundo. Você vê aí no mundo ímpio, pessoas mal, pessoas malignas. E eu digo mal com L no fim. Eu não digo mal com U no fim. Mas não, qual é a diferença? É que o mal com U no fim, é um mal no sentido singular. Mas o mal com L, ele vem de uma malignidade, vem do diabo, vem de Satanás. É mal, é filho do mal. Ou seja, vem do inimigo, vem de Satanás. Esse L no fim, mal. Então, queridos, não queira competir com o ímpio lá fora, não queira competir com o seu vizinho, com a sua vizinha. Ele já tem o seu reinado aqui, ele já tem a sua glória aqui, mas a nossa glória está lá. Eu disse, onde tiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Nosso tesouro não está na terra, nosso tesouro está lá em cima. Louvado seja Deus. O salmista ficou também inquieto por ver a prosperidade. Foi o mesmo caso de Abacuque. Aí ele continua, versículo 14, não é?
E por que faria os homens como os peixes do mar? Como os répteis, que não tem quem os governe? E por que faria aos homens como os peixes do mar? Como répteis, que não tem quem o governe? Ele continua as suas indagações. Vamos ver que lá na frente, bem na frente, vamos chegar lá, talvez demore uns dias, ainda que a figueira não dê filho, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos curral não haja vaca, eu todavia me alegrarei no Senhor. Esse mesmo Abacuque, Ramachurianda canta lavacaia, é ele que vai dizer lá na frente. Então te prepare, que Abacuque disse, você vai dizer em nome de Cristo Jesus. Quando esse estudo terminar, você vai ser um gigante na fé. Ninguém vai parar diante de você. Você vai ser um gigante na fé para vencer o que vier. Aconteça o que acontecer. Aleluia. Você vai dizer da mesma forma, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a romeira não dê, o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, eu todavia me alegrarei do Senhor, no Deus da minha salvação. Então vamos chegar lá, não quero adiantar. Aleluia. Aí ele diz, porque faria os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem governe. Sabe por quê, irmão? Abacuque começa a olhar para Judá, e ele vê Judá sendo afligido pelos babilônicos, sendo afligido pelos caldeus, e ele começa a sentir toda a nação de Judá como peixes, como répteis, e como alguém que não tem quem governe. Ele começa nas suas indagações, vê a nação de Judá como peixe, como verme, como répteis, e como alguém que não tem quem governe. Como que ele diz? Você vai ver na frente que ele vai usar os babilônicos, eles vão usar rede. Aí ele diz, por quê? Aleluia. Faria os homens, esses homens ajudar, como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem o governe. Ou seja, não estou vendo nada, não tem ninguém por nós, é só aflição, é só opressão. Quantas vezes você sente desse jeito, irmão? Olha para a direita, não tem solução. Olha para a esquerda, não tem solução. Olha para a frente, não tem solução. Olha para trás, vem o Egito, Faraó, com exército em busca de você. O que fazer nessa hora, pastor? Ei, é nessa hora que tem uma janela aberta no céu. É nessa hora, quando você olhar para todos os lados e tiver saída, Deus está com as mãos estendidas. Aleluia. Ele compara o seu povo com um peixe. Não temos um líder. Aí vamos continuar. Você vai entender por quê. Versículo seguinte. Olha o versículo 15. E você vai observar. Você vai observar que os babilônicos aqui, os caldeus, eles agiam sobre Judá, como por exemplo o Estado Islâmico hoje. O Estado Islâmico é uma nação pequena, uma nação insignificante, mas ninguém está conseguindo dominar aquele povo. Pastor, aquele povo é do diabo. Não. Meu irmão, entenda uma coisa, Satanás não tem nada. Mas ele disse lá no monte da tentação para Jesus, se tu te prostrar nos meus pés e me adorar, tudo isso aqui eu te dou, porque a mim foi dado. Mentira. Deus nunca deu nada para Satanás. Satanás não tem sequer a chave da casa que ele mora, que é o inferno, porque nas mãos está de Jesus a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Estado Islâmico, irmão, é de Deus. Pastor, isso é uma aberração teológica? Não é. 1000 vezes não é. Aberração teológica é muito menos de Satanás. É um instrumento de Deus para disciplinar o mundo ímpio que rejeita o seu filho.
Agora depois Deus vai ter um acerto com ele, não tenha dúvida. Como Deus vai ter um acerto com os babilônicos, vai ter com eles também. E aquele que aflige, aquele que oprime, pode ter certeza, Deus vai ter um acerto com ele. Aleluia. Ele é seu instrumento de Deus, permissão de Deus. O anticristo que vai vir, a besta do falso profeta, instrumento de Deus. Tudo é, se ele criou até o ímpio para o dia do mal, o que mais Deus não é dele, irmão? Tudo é dele. Ele é o Senhor e tem domínio sobre tudo. Agora ele vai permitir, o Zika vírus é do diabo, chikungunya é do diabo. O nome pode ser, mas o objeto é de Deus, irmão. E muitas coisas que vão vir são instrumentos de Deus para oprimir esse mundo pecaminoso. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E qual é a nação cujo Deus é o Senhor? Na terra só tem uma. Israel? Não. Estados Unidos da América? Não. A Espanha? Não. Brasil? Não. A nação cujo Deus é o Senhor é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um povo adquirido, a nação santa, está lá em Hebreus. Essa aí, cujo Deus é o Senhor, é a igreja do Senhor Jesus. Então veja que eles se colocam como os Estados Islâmicos. Olha o versículo 15. Ele a todos levará com anzol. Ele a todos levantará com anzol, apanhá-los com a sua rede, eu a juntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Tudo isso que Abacuque está dizendo aqui é concernente aos caldeus, a nação da Babilônia, que estava oprimindo o povo de Judá, que estava castigando o povo de Judá, porém com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus para disciplinar Judá, para corrigir Judá, com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Agora veja bem, ele a todo levantará com anzol. Anzol fala de pesca individual, um por um. Agora veja a palavra a todos. A todos. O que significa esse a todos? É que Babilônia, os caldeus, os babilônicos, já não se significava uma nação no sentido geográfico. Não era nação, geograficamente falando, uma nação ali e pronto. Os caldeus na época estavam dominando o mundo. Estava subjugando o mundo. Ele estava dominando e subjugando o mundo. É por isso a palavra aqui, e ele a todos levantará com o anzol, pesca individual. Veja que a malignidade era grande, a maldade dos caldeus era grande, a maldade dos babilônicos era grande. Diz mais, e apanhá-los com a sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Ou seja, era um ímpeto, era um domínio, era uma opressão só. Eu dizia em cursos passados aqui, que isso aqui é uma figura do anticristo quando vir, da grande tribulação, da besta do Apocalipse, que vai dominar o mundo. Então veja que os babilônicos aqui, eles tinham, não era coisa territorial, era mundial. Ele tinha um domínio mundial e ninguém escapava dele. Ele tinha sua estratégia de oprimir, de castigar, de oprimir o povo. Aí ele diz mais aqui, e o ajuntará na sua rede varredora. Anzol, pesca individual um por um, rede de arrastão, trazer de monte. E aqui diz mais, por isso ele se alegra e se regozijará. Ou seja, eu vou traduzir aqui para vocês, o anzol e rede.
e ainda cultuava seu Deus. Alegre-se, regozija. Eles tripudiavam, veja bem. Eles faziam tudo aquilo, oprimia a nação de Judá. Ele disciplinava com a ordem de Deus, com a permissão de Deus, né? Castigava como um anzol, pesca individual, era rede de arrastão, e o povo vivia oprimido. Mas veja, tinha um porquê, porque Judá estava em desobediência a Deus. Você não quer passar pela disciplina de Deus, pela correção de Deus? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. A Bíblia diz lá em Romano, se Deus não poupou aos os verdadeiros, no caso o povo judeu, aos ramos verdadeiros, cuida que não poupará a ti, que foste sentado na verdadeira oliveira. Então Deus não poupou o povo judeu desobedeceu, irmão. E a igreja também, se não obedece, passa pela disciplina de Deus, passa pela correção de Deus. Judá está passando por isso, porque desobediência a Deus, castigo de Deus. Ah, pastor, mas nem tudo acontece na minha vida é desobediência ao pecado. Eu sei que não é, mas quando vem algo mal, você não quer aceitar. Quando vem algo que é para lhe corrigir, para disciplinar, você não quer aceitar. Quer ter vitória? Seja lá o que aconteça, aceite. Porque, já disse e repito, o diabo tem poder sobre a sua vida. É só Deus. Tudo que vem contando, seja bom, seja mal, é Deus. Paulo disse, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Então veja, irmão, eles castigavam, disciplinavam, judiavam, oprimia, e eles tripudiavam. Aí o que é pior? O que é pior? Eles tripudiavam. É por isso que Deus depois, você lembra que no estudo passado eu falei que ele se gloriava por aquilo, se exaltava por causa daquilo. Eu já falei sobre isso. E aqui eles tripudiavam a nação de Judá. Deus permitiu que disciplinasse. Deus permitiu que corrigisse. Mas Deus não permitiu que tripudiasse. Aí você procura, mas pastor, o que é tripudiar? Tripudiar, irmão, é fazer o mal e se vangloriar naquele mal que você está fazendo. Isso é tripudiar. É bater palma. É se regozijar. A Bíblia diz que o justo, ele não se alegra na injustiça, mas na justiça. E tripudiar é isso, é ter prazer, fazer o mal e depois ter prazer naquele mal que fazia. Deus usou os caldeus, mas não era para tripudiar. Por isso que Deus ia ter um acerto, não teve um acerto com os caldeus. E quantas vezes, irmão, até mesmo um cristão vê acontecer um mal com alguém e se regozija, se alegra, sente prazer naquilo. Um dia eu estava numa locadora, conversando com o proprietário da locadora, entrou uma moça e disse, olha, filme que não tem sangue para mim não vale nada. Para mim o filme tem que ter sangue, eu tenho que ver sangue sendo jorrado, porque senão não presta. Isso é tripudiar, ter prazer no mal, ter prazer na iniquidade. Esse foi o problema. Eles tripudiavam, eles dançavam. É o que diz aqui, olha. Vamos ler o versículo todo. Ele a todo levanta como anzol, e apanha com a sua rede, e ajuntará na sua rede varredora. Por isso, agora veja a vírgula, por isso se alegrará e se regozijará. Irmão, uma das coisas que Deus abomina é quando nós vemos o mal de alguém, nos alegrar com aquele mal de alguém. Isaías falou, ai daquele que do mal fala bem e do bom fala mal. O que é isso, pastor? É quando eu bato o pau e eu digo, bem feito, ela tem que passar por isso mesmo, ele tem que passar por isso, bem feito. E quando eu já vi cristão falar isso, Deus abomina esse tipo de coisa. É o contrário, querido. Alegrai como se alegra, chorai como que chora. Essa é a posição do cristão. Aleluia. Não é tripudiar. Tripudiar é ter gosto, ter alegria no sofrimento de outro. É bater palma, é dançar, é se regozijar. Foi o que diz aqui, olha. Por isso que ele diz, por isso ele se alegra
se alegrará e se regozijará. Quer dizer, eles pescam com o anzol, eles trabalham com sua rede varredora e ainda dançam, ainda fazem festa. Que ensino traz isso para mim e para você? Nunca se alegre com a desgraça do outro. Nunca se regozije com a desgraça do outro, porque isso é tripudiar. É tripudiar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 16. Por isso sacrificará a sua rede, e queimará incenso a sua varredora, porque com elas engordou a sua porção, e engrossou a sua comida. De quem está falando aqui? Dos babilônicos. Eles enriqueceram, eles prosperaram. Você ouviu já a pregação, você já viu até nós aqui mencionar a respeito de o rei de Babilônia, Nabucodonosor, quando ele construiu aquela grande Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do mundo, e que ele disse: não é esta Babilônia que eu construí para a minha glória e para a minha magnificência. Aí ele estava parando na boca de Nabucodonosor, quando caiu para do céu: cortado foi o teu reino, vai nascer pelo sobre ti, vai comer da erva, do capim do campo, e passará 7 tempos sobre ti, até que saiba que Deus reina e tem poder sobre o domínio dos homens. Ei, com que Nabucodonosor construiu aquilo? Com que Babilônia prosperou? O que levou os caldeus a ter tanta riqueza, tanta prosperidade? Olha o versículo 16. Por isso sacrificará a sua rede. Quer dizer, eles adoravam as suas próprias maldades. As maldades dele era um Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Infelizmente, não existe crente que tem prazer na maldade. Aqui, olha, por isso sacrificará a sua rede. O que era a rede? A rede era a rede varredora, para pescar, para trazer muitos peixes, no caso, judiar, prender, castigar, oprimir, repudiar, tudo isso aí. Então, por isso sacrificará a sua rede, ou seja, a sua maldade, o seu exército, eles adoravam eles mesmos. Eles adoravam eles mesmos, cultuavam eles mesmos. Sacrificará a sua rede, as suas armas de guerra, e queimará incenso a sua varredora. O que é a varredora aqui? É a rede, a sua varredora, a rede. Porque com elas engordou a sua porção. Que mais? E engrossou a sua comida, ou seja, a sua mesa era farta. A sua mesa era farta dos caldeus. Engordou a sua porção. Tiveram muita riqueza, prosperaram. Agora você acha que essa riqueza que os babilônicos tiveram, enriqueceram, construíram aquela grande Babilônia, a prosperidade deles veio da onde? Porque quando eles invadiram Judá, quando eles invadiam as nações, irmão, ele não deixava nada. Ele trazia o ouro, ele trazia a prata, ele trazia tudo. Porventura não é uma figura da minha e da sua vida? Quando nós não tínhamos ainda Jesus por nós, o Espírito Santo por nós, Satanás roubava tudo que nós tínhamos, a alegria, o gozo, o motivo de viver, a esperança. Agora, ei, diabo, vem tirar de nós agora. Vem, porque conosco está um general de guerra, o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz, aleluia, que o que está em nós é mais forte do que está com eles. Louvado seja Deus. Meu irmão, nunca aceite que o diabo tem poder sobre sua vida, porque não tem. Aconteça o que acontecer, é Deus que permite, mas no momento certo, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer, Deus vai te honrar. Aleluia. Então veja, da onde vinha essa riqueza? Quando ele invadia Judá, quando ele invadia as nações, ele trazia o ouro, ele trazia a prata, ele trazia a riqueza. É por isso, irmão, nós vamos estudar na Santa Ceia, no outro sábado, a partir do capítulo 2,
E lá no capítulo 2, versículo 9, eu gostaria, um irmão, fique em pé, por favor, leia para nós o capítulo, eu vou ler aqui, vou lá para o capítulo 2, versículo 9, depois eu volto aqui e já vou encerrar. Vamos, veja aí o capítulo 2, veja aí o versículo 9. Veja o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Veja o que ele diz lá em cima. Olha o versículo 9. Ai daquele que para sua casa, ajuda cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vou ler de novo. Capítulo 2, versículo 9. Ai daquele que para sua casa ajuda cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do dia do poder do mal. Porque era justamente isso que estava acontecendo com os babilônios. Aquela riqueza, aquele ouro que ele, além de tripudiar a nação de Judá e as demais nações, trazia o ouro, trazia a prata, para colocar o seu ninho no alto. Aí ele mesmo diz na frente: ai daquele que ajunta bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto e se livrar do dia do mal. E lá em Provérbios diz que a madeira vai clamar na parede. Ao cristão, irmão, que entrar na sua casa tem que ser lícito. Tem que ser ganhado por meio lícito, não ilícito. Porque vai ser varrido. Não vai adiantar. Mas vamos voltar aqui para o versículo. Nós paramos no versículo 16. Versículo 16. Por isso sacrificará a sua rede, queimará em ciência a sua verdura, porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Tudo bem mal adquirido. Todo bem mal adquirido, irmão, mais cedo ou mais tarde ele vai criar asa e voar. Eu já dei o testemunho quando eu não era crente, quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma casa lá nos Anos Camargo. Quando eu fui passar 14 anos em 8 meses do sul de Minas fazendo missão, tinha uma casa no Camargo. Mas aquela casa foi construída de que forma? Foi construída à base de droga. Naquele tempo não havia cocaína, não havia crack, só maconha. Foi construída à base de maconha. Os pedreiros pagam por maconha, material pago por maconha. Trouxe maconha de Curitiba em caminhão e construí tudo aquilo lá. Agora pergunto: cadê essa casa? O Senhor fez, desapareceu, deu em nada, porque foi bem mal adquirido. Não se iluda, não se iluda. Você está vendo o congresso aí, você está vendo os acontecimentos em Brasília, porque a Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não vai ser no final, não. Você nunca viu tanta coisa sendo revelada como está vendo agora. O que é isso? É Bíblia se cumprindo, querido. É a palavra se cumprindo. Não adianta. Mas vamos encerrar no versículo 27. Por isso esvaziará a sua rede, e não terá piedade. É uma pergunta, veja que é uma pergunta, uma indagação. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, e não terá piedade de matar as nações continuamente. Aí Abacuque está falando com Deus. Aí Abacuque já está indagando novamente Deus. Porventura, por isso não esvaziará. Eles construíram a sua Babilônia, seus impérios, com bens mal adquiridos, com a sua rede varredora. Eles construíram esse império todos. E agora ele diz no versículo 7: porventura, por isso não esvaziará a sua rede. Palavra minha, Deus. Palavra minha, Deus. E não terá piedade de matar as nações continuamente? Deus. Aleluia. Ele diz em outras palavras: eu sei que tu vais agir. Eu sei que tu vais agir. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Ele olhava, via a riqueza dos caldeus, via a prosperidade dos caldeus, via os caldeus se cortando, enriquecendo-se. E porventura, por isso tu esvaziarás a sua rede, não terás piedade de matar as nações continuamente. O que Abacuque está indagando? Deus. Mas ao mesmo tempo está dizendo: eu sei que tu vai fazer alguma coisa.
Eu sei que tu vai agir. Eu quero encerrar chamando a sua atenção para algo sobre o grande esculpidor chamado Miguel Ângelo. Você vai falar dele, né? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Está tudo encoberto. Você vai entender porque eu vou lhe revelar. Miguel Ângelo, ele olhava para uma pedra bruta, uma pedra que ninguém dava valor, uma pedra toda pontiaguda, uma pedra bruta. Mas Miguel Ângelo, quando olhava para aquela pedra, ele não viu aquela pedra. Sabe o que ele via? Ele via um anjo. Ele ia lapidar. Daqui a pouco aquela pedra, ele apresentava, era um anjo. Miguel Ângelo transformava uma pedra bruta em um anjo. O que quer dizer com isso? Essa pedra bruta chamada prova, essa pedra bruta chamada problema, enfermidade, doença, coisas que vêm para lhe derrubar, vêm para lhe com ímpeto contra a sua vida. Comece a olhar para esse problema e veja nele uma grande bênção e uma grande vitória. Porque nada sucede, nem na minha vida, nem na sua vida, que não seja permissão de Deus. E se é permissão de Deus, e você aceitar pacificamente e confiar no Senhor, embora que muitas vezes indagando eu como fez Abacuque, tenha certeza, essa prova, essa luta, esse levante, essa doença, esse problema, que tira o seu sono, lá na frente, você vai glorificar a Deus. Assim como Miguel Ângelo via numa pedra bruta um anjo, veja nesse problema uma grande vitória, uma grande bênção que deve realizar na minha e na sua vida.